Vamos começar nossa última aula sobre João Calvino, o grande reformador do século XVI, como ele interpretava as escrituras, como Calvino se portava como um comentarista bíblico. Lembrando que aqui no canal nós temos uma série comentada das Institutas de Calvino, e agora nós estamos olhando para Calvino como um comentarista bíblico, talvez o maior exegeta do século XVI, portanto, os grandes nomes da história da interpretação bíblica. Vale muito a pena nós darmos uma olhada nos comentários de Calvino sobre isso, e hoje nós vamos ver, como vocês viram aqui no título do vídeo, como Calvino interpretou o apóstolo Paulo, como que foi o processo de escrita desses comentários, de publicação e tudo mais. Eu vou contextualizar um pouco para vocês, mostrar um pouco do foco temático dele, tudo isso nessa nossa última aula sobre Calvino como intérprete das escrituras. Não percam. Antes disso, pessoal, um comunicado muito bacana para vocês. Finalmente eu falei para vocês, e palavra é promessa, que na última aula sobre Calvino como comentarista, eu iria sortear, então, as Institutas de Calvino, essa primeira edição aqui da Editora Fiel, uma edição maravilhosa, capa dura, tradução magnífica aqui da Fiel para nós. Essa é a primeira edição publicada em 1536 das Institutas de Calvino. Pode ser seu, né? Pode ser seu esse volume aqui, de graça, apenas para você participar e acompanhar nosso conteúdo aqui. Então vamos lá. Eu vou deixar aqui para vocês comentarem neste vídeo, tudo bem? Vocês coloquem a hashtag Quero as Institutas, pode colocar junto, separado, não importa. Basta você comentar aqui, é necessário, gente, vocês comentam. Eu vou dar uma ferramenta de sorteio aqui que vai captar todo mundo que comentou, e também você precisa ser inscrito no canal. Então, se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like e comenta aqui, quero as Institutas, que o seu nome já automaticamente entra para o sorteio, tá? Eu vou deixar alguns dias para vocês conseguirem assistir, para os nossos inscritos conseguirem acompanhar aqui nosso sorteio. E aí no sábado, próximo sábado já, dia 7/10, deixa eu só confirmar aqui a data, exatamente 7/10, tá bom? Nós vamos fazer o sorteio aqui. Meu celular, ele é o mais simplinho que tem, ele não é o ideal, mas eu vou tentar filmar para vocês o momento do sorteio, tudo muito limpo, muitas claras. E se vocês gostarem dessa questão de sortear livro, é claro que vocês gostam, a gente continua, então, mais para frente, sorteando outras obras maravilhosas de autores aí, excelentes da tradição cristã, tudo bem? Então, não se esqueçam, compartilhem com mais pessoas esse vídeo, essa aula sobre Calvino, para que mais pessoas sejam alcançadas por esse conhecimento, conteúdo teológico de primeira para vocês aí nesse sentido, tá? Então vamos lá, pessoal. Calvino, a gente já viu sobre Gênesis, a gente já viu sobre o Pentateuco, a gente já viu sobre o restante do Antigo Testamento, os profetas, a gente já viu sobre os evangelhos sinóticos, que ele fez uma harmonia, e a gente viu também sobre o apóstolo João. O apóstolo João foi a nossa última aula sobre Calvino como comentarista bíblico, tá? E hoje nós vamos ver ele comentando o Corpus Paulino. Ele começa pela principal carta, a primeira que está no cânon, ainda que não seja a primeira carta que Paulo escreveu. Existe um debate se Paulo escreveu primeiro e segundo Tessalonicenses ou Gálatas, não importa muito a ordem dessas três, mas essas três são as primeiras cartas. Depois escreve as duas cartas para a igreja de Corinto, 1 e 2 Coríntios. Depois ele escreve Romanos, e aí vem as 4 cartas da prisão, né, Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão, e as 3 cartas pastorais, as 2 para Timóteo e para Tito. Essa é mais ou menos a ordem cronológica que é estabelecida hoje em dia de forma muito adequada, tá? Só que na Bíblia, a primeira carta de Paulo é Romanos, como a mais proeminente, talvez o livro individual que mais influenciou o Ocidente é a carta de Paulo aos Romanos. Parece que sempre Deus vai fazer algo grande na história nesse sentido. Ele chama homens fracos, pecadores, através de Romanos. Agostinho foi assim, Lutero foi assim, que foram usados por Deus, foram convertidos ou chamados ou impactados pela carta de Paulo aos Romanos, tá? Então, porque Calvino, ele começa o seu comentário, o primeiro comentário bíblico dele é o comentário da carta de Paulo aos Romanos. Porque para Calvino, pessoal, ele de alguma forma, Romanos é a porta de entrada da Bíblia, tá? E aí você pode colocar Romanos e o Evangelho de João também como porta de entrada para os Evangelhos, mas Romanos é a porta de entrada para toda a Bíblia, porque para Calvino existe uma grande ênfase em Romanos na doutrina da justificação pela fé, e, portanto, uma das doutrinas mais centrais da fé cristã. Por isso, Romanos, ela se você não entender Romanos, para Calvino, você não consegue entender a Bíblia. Ao entender Romanos, você vai acabar
entendendo a Bíblia como um todo, tá? Deixa eu só pegar aqui para vocês verem, as Institutas de Calvino existe uma influência muito grande da Carta aos Romanos. Essa primeira edição aqui, publicada em 1536, é a primeira Instituta que Calvino escreve, ele vai aumentando. Se você não viu as aulas sobre as Institutas de Calvino aqui no nosso canal, vejam por gentileza. Eu explico todo o processo de escrita das Institutas nesse sentido. Essa primeira a versão aqui das Institutas, ela é mais baseada, ou gabaritada, ela tem como gabarito, bem, à medida que ela vai ganhando corpo e crescendo, essa última edição das Institutas, que é essa maior aqui, que são 4 livros nesse sentido, né? Mas aqui está condensado em dois volumes, aí, 2 tomos. Isso daqui é estruturado com base na carta de Paulo aos Romanos. Então, conforme ele vai amadurecendo o seu entendimento de Romanos, ele vai aumentando aí as Institutas com base mais em Romanos do que agora no credo apostólico, a nível estrutural, tá? Obviamente tem outras questões aí influenciando as Institutas, mas a nível estrutural, pelo menos, caminha nesse sentido, tá? Então é isso, pessoal. A Romanos é essa grande porta de entrada na Bíblia. Ele vai conseguir publicar esse comentário em 1540, tá? Quem publica é um sujeito chamado Wendelin Riehel, né? Ou Riehel, alguma coisa nesse sentido. E o Riehel, ele também publica 1º e 2º Coríntios, mas depois eu acho que eles têm um desentendimento, se não me falha a memória, eles dão uma afastada, e aí uma outra pessoa, um outro homem que publica o restante das cartas, tá? Esse comentário de Calvino aos Romanos, ele vai fazer uma dedicatória, tá? Ele dedica a um sujeito chamado Simão Grineus, ou Grigny, né? Dependendo se é do latim ou do francês aí, né? E Calvino conheceu esse Simão lá em Basileia, quando ele viveu lá em 1535 e 1536, tá? Então, na dedicatória do seu comentário de Romanos, ele vai lembrar o Grineus, né? Que o método próprio, o melhor método para se fazer um comentário bíblico é o que nós estamos vendo aqui em todos os nossos vídeos, a tal da brevitas, a brevidade. Então, o papel do comentarista é tornar clara a mente do autor para o leitor bíblico nesse sentido. E ao tornar claro a mente do autor, então, portanto, é uma exegese focada na intenção autoral, que cai em descrédito no século XX, a brevidade é uma virtude para Calvino. Então, Calvino sempre vai optar aí pela brevidade. Ele fala assim, quando você quer inventar um monte de moda, quer inventar, parafraseando, né? Colocar um monte de coisa, um monte de artimanhas humanas nesse sentido, você acaba por distorcer a intenção do autor e colocar as suas próprias ideias sobre o texto. Então, a brevitas, a brevidade, a virtude de todos os comentários de Calvino, ele já tem essa percepção no seu primeiro comentário bíblico, que é Romanos. Gente, começar a escrever comentário bíblico através de Romanos, só gênio pode fazer uma coisa dessa. Para mim, Romanos, pessoalmente falando, é mais difícil que Apocalipse, por exemplo. Não tem nenhum versículo em Apocalipse que eu, depois de ter estudado, não diga, não, eu sei o que esse versículo significa de forma adequada. Mas Romanos tem um versículo ou outro que depois de estudar, fazer exegese, ver todas as interpretações da história, mesmo assim eu não sei o que está escrito. Então, Romanos é muito difícil, tá? E se Calvino publica em 1540, no seu comentário, ele escreve em torno de 1538, 1539, ou seja, ele leva 2 anos para comentar Romanos, tá? Ele já tinha pregado, palestrado sobre Romanos antes, então ele leva 2 anos para publicar. Aí você pensa, não, se ele demorou 2 anos para comentar um dos livros mais difíceis da Bíblia, o peso que é Romanos, as próximas cartas vai ser rapidinho ele comentar. Só que não foi isso que aconteceu. Ele demora... A próxima publicação dele, que é 1 Coríntios, ele demora 6 anos. Só em 1546 que é publicado o comentário dele de 1 Coríntios. Por quê? Muito trabalho pastoral, muita labuta, muitos embates, e aí tem questão de perseguição e de palestra. É humanamente muito difícil pensar como que o Calvino deu conta de tudo isso. É claro que graça de Deus capacitando ele o tempo todo, mas é muita coisa que ele fazia, gente. Então demorou muito. E demorou tanto, para vocês terem uma ideia, que ele publica Romanos em 1540, um ano anterior, em 1539, ele estava palestrando sobre 1 Coríntios. Ou seja, já estava com o material de 1 Coríntios pronto, bastava lapidar e aprofundar nos comentários, mas ele demora ainda 6 anos para publicar. E aí,
Depois disso, mais 4 aninhos, ele consegue um pouco mais rápido, ele consegue publicar todas as cartas de Paulo juntos, contando com Hebreus. Hebreus era muito comum, antigamente, acreditar-se que Paulo foi o seu autor. Não vamos entrar nesse debate, não esquenta a cabeça com isso agora, tá? Em algum momento a gente pode entrar, mas não é o ponto aqui do nosso canal. Mas Calvino consegue publicar, então, junto com o comentário dos Hebreus, essa maravilha. E depois que ele termina os comentários de Paulo, ela começa a ser publicada como um conjunto de comentários, né, de uma vez só, e depois ele termina todo o Novo Testamento, se eu não me engano, em 1555, alguma coisa assim, a gente já viu isso, não me falha a memória. A data exata, voltem lá para as aulas do Evangelho Sinóticos, comentário de Calvino, né? Ele só não comenta 2º e 3º João e o livro de Apocalipse, tá? Então, ele prefere Romanos do que Apocalipse comentar, né? Eu sou o contrário, eu preferia que o comentário de Apocalipse do que de Romanos nesse sentido. Mas, enfim, né? Calvino é Calvino, genial, muito agraciado por Deus nesse sentido. Depois ele se volta para comentar o Antigo Testamento, consegue comentar uma boa parte do Antigo Testamento, como nós já vimos nas outras aulas. Não se esqueçam de acompanhar as aulas aqui, de novo, chamando vocês, porque as aulas aqui são contínuo, tá? E se é um contínuo, a gente precisa assistir aí na sequência para vocês entenderem a progressão aí nesse sentido. Tá, gente? Então, algumas ênfases do método de Calvino, além do Brevitas, ele dava muita atenção ao texto grego de Paulo, assim como todo o Novo Testamento, assim como ele dava atenção ao texto hebraico do Antigo Testamento, que já está discutindo aqui. Então, Calvino, na infância e adolescência dele, ele lia a Vulgata, que é a tradição da Bíblia para o latim, mas depois, na sua vida adulta, ele tinha muita intimidade com o grego, e ele sempre ia para o texto grego, então ele discutia os manuscritos gregos que tinha. Nos seus debates com Erasmo, ele sempre se voltava ao texto grego, com muita proficiência, na verdade, né? Então, uma atenção linguística textual ao texto grego original, não a Vulgata ou qualquer tradução. Uma atenção ao contexto histórico da época. Então, antes de aplicar aos seus leitores, ele fazia esse movimento hermenêutico, também envolve um pouco de imaginação, mas precisa ser fundamentado em fatos históricos, do contexto histórico das cartas, no caso Romanos ou qualquer outro livro que ele vai comentar. Então, nesse sentido, o que nós temos aspecto linguístico do texto grego, aspecto histórico. Ele também dava muita atenção ao aspecto de recepção patrística. Então, como é que os pais da igreja comentaram essa passagem? Então, os reformadores, a gente vai começar a ver isso aqui no canal de forma muito mais profunda, eles não entendiam que a igreja estava morta, eles estavam em igreja. Não, a igreja sempre esteve viva, sempre existiu, nunca deixou de existir, e, portanto, deve-se ouvir os pais da igreja, os teólogos medievais, e Calvino sempre estava consultando os teólogos anteriores a ele e também os teólogos da sua própria época. Era um sujeito muito atualizado na leitura nesse sentido, tá? Então, aspecto literário, gramatical, aspecto histórico, aspecto de recepção do texto, como outros homens, também homens de Deus, também têm o Espírito, e também tem sabedoria de Deus, interpretaram o texto bíblico nesse sentido. Tudo isso fazia parte dessa metodologia de Calvino aí nesse sentido. Nos estudos mais recentes sobre Calvino, tem dado assim, muita ênfase à doutrina da acomodação dentro da doutrina da revelação em Calvino, né? Deus ele se acomoda nesse sentido, né? E aí eu vou casar com o ponto do Brevitas agora, porque Deus ele fala na Bíblia como uma mãe, uma mamãezinha, uma ama de leite, né? Que está ali balbuciando palavras de amor para o seu bebezinho que ainda não entende palavras, né? Linguísticas de fato, de verdade, né? De comunicação. A Bíblia é isso. Deus que é infinito, ele desce ao nosso linguajar e balbucia a palavra de amor. Portanto, a Bíblia existe a doutrina da clareza das Escrituras e o papel do intérprete é sempre clarificar o texto bíblico ou tornar ainda mais claro para os leitores por causa da distância histórica e linguística que existe do texto ao leitor, né? E por isso ele adota o método de brevidade aí em todas as cartas de Paulo que ele vai comentar, em todos os livros da Bíblia que ele comenta, por assim dizer, tá? Quais são os temas que Paulo vai chamar a atenção e aí caminhando para o final, né? 3 temas muito proeminentes no comentário aos Romanos e no comentário das outras cartas de Paulo. Primeiro, a doutrina da justificação pela fé. Então, para Calvino, o homem é
totalmente pecador, radicalmente dado ao pecado, escravo do pecado, e, portanto, não pode salvar a si mesmo, nós somos injustos por natureza, mas Deus, riquíssimo em misericórdia e graça, nos salva por meio de Cristo Jesus, que morreu por nós, ressuscitou para nos salvar, e por causa da morte de Cristo, os nossos pecados são punidos em Jesus, e a justiça de Cristo é imputada a nós, e pela fé nós somos declarados justos, nós somos justificados pela fé no Filho de Deus e não pelas obras da lei nesse sentido. Tá? Então, justificação é um grande tema que Calvino chama a atenção para as cartas de Paulo, especialmente Romanos e Gálatas. Um segundo tema, vida cristã. Como é que o cristão tem que viver? Então, essa parte prática e ética ganha uma grande ênfase nos comentários de Calvino sobre Paulo, né? Então, não é o Papa que vai dizer como você tem que viver, não é a regra suprema de fé e de prática e da nossa vida cristã é a palavra de Deus. E aí você tem Paulo, na maioria das cartas, Paulo foca um pouco mais em doutrina no começo da carta e um pouco mais em prática no final da carta. Então, por exemplo, Efésios 1 ao 3, doutrina, Efésios 4 ao 6, nós temos prática, né? Romanos do 1 ao 11, doutrina. É claro que tem muita implicação prática a doutrina, mas eu estou falando de foco e não de exclusividade. Romanos 12 ao 16, mais aplicações práticas e assim por diante, né? Colossenses do 1 e 2, mais doutrina, refutando a heresia colossense, Colossenses 3 e 4, prática. Calvino, então, vai notar essa ênfase de Paulo na prática e vai dar uma grande ênfase na vida cristã. Nós vivemos pela fé no Filho de Deus. A fé verdadeira nos transforma à imagem de Cristo e nós vivemos aí em obediência e arrependimento dos nossos pecados, obediência para com Deus e comunhão para com a igreja. E esse é o terceiro tema para nós encerrarmos, como edificar a igreja. Então, lembrando que todas as cartas de Paulo é para edificar a igreja. Até as cartas que ele escreve para indivíduos, Filemão, Timóteo, Tito, por exemplo, ele está escrevendo com o fim de que uma determinada igreja, né, a igreja que está sendo pastoreada por Timóteo, a igreja de Tito, ou o problema da igreja lá de Onésimo e Filemão, tudo isso, e sem contar as outras cartas, todas as cartas de Paulo são para edificar a igreja com o evangelho, quer seja expondo determinados aspectos do evangelho que vão de encontro aos problemas de determinada igreja. Calvino, ele chama atenção para isso, nesse sentido, tá? Então, isso é bem básico, bem introdutório para vocês lerem os comentários de Calvino sobre Paulo. Ele não é ultrapassado, é absolutamente necessário lermos Calvino comentando Paulo e qualquer outro livro da Bíblia. A gente precisa parar com esse orgulho acadêmico de só ler o que foi escrito da década de 70 para cá, do século 20, né? Isso é uma grande besteira. Calvino tem muito a nos ensinar sobre interpretação bíblica, sobre compreensão do texto sagrado. Tudo bem, pessoal? Então é isso aí. Não se esqueçam, comenta aqui nesse vídeo, quero as institutas, e você já está participando. Você pode colocar a hashtag quero as institutas, ou só quero as institutas, que você já entra automaticamente. Curte esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo, porque se nós tivermos uma boa recepção desse sorteio, obviamente isso vai me motivar ainda mais para sortear outros livros maravilhosos aí. Tá saindo do meu bolso, assim como tudo aqui, não recebo nada do YouTube, é uma forma de eu conseguir abençoar vocês nesse sentido, e aí vocês respondem com essa aceitabilidade, por assim dizer, essa recepção, comentando, se inscrevendo, curtindo e conversando comigo aqui nos comentários. Tudo bem? Então, dia 7, sábado, nós fazemos o sorteio. Eu posto para vocês. Me segue lá no Instagram Orlando_William, que eu posso postar lá também a gravação do sorteio. O ponto é que no próximo vídeo, depois do sábado, eu já falo para vocês o ganhador, já entro em contato com o ganhador, já compro o livro, mando direto para a pessoa, e aí a gente está tudo certo, continua a vida aqui, tá? Então, Deus abençoe, fiquem atentos que essa semana os vídeos novos aqui do canal, das novas séries que eu falei para vocês, na introdução do canal, vão ser postados. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.